Amados e queridos em Cristo Jesus, Deus colocou no meu coração fazer essa live e eu quero falar com vocês sobre os acontecimentos finais que apontam o arrebatamento da igreja. E eu não vou falar muito nessa live, mas eu quero falar apenas de algo que Jesus apontou quando os discípulos perguntaram para ele: dize-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O que me chama a atenção ali é que entre tantas coisas que Jesus fala de uma coisa: o engano. Jesus fala de algo ali que nos nossos dias dificilmente alguém está prestando atenção. Jesus fala do engano. Se você olhar o que está acontecendo no tempo em que nós estamos vivendo, o engano tem sido algo sorrateiro. O engano, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve, no nosso tempo, tem sido algo sem precedentes, foge do controle de qualquer ser humano. O engano. E Jesus apontou isso como o sinal do retorno da igreja. Jesus chegou a falar que, se possível for, até os próprios escolhidos seriam enganados. Eu quero chamar a tua atenção para isso que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero colocar isso para fora e quero que você preste atenção nisso. Jesus falou categoricamente, Jesus falou com todas as letras, né, que, se possível for, seria enganado até os próprios escolhidos. Diga-me você, olhando aqui nos meus olhos, diga-me você, se o propósito é enganar, significa que esse ser, essa aparição, o anticristo, Jesus disse que eis que já está no vosso meio. Se a tentativa é enganar, significa que ele não vai demonstrar o que ele é de verdade. Então tu vê bem, os sinais, os prodígios, as maravilhas, Jesus falou. Pode olhar em Mateus 24, pode ler em Apocalipse. E esses demônios fariam sinais, prodígios e maravilhas que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Diga-me você, se alguém vir mostrando a sua verdadeira face, é um engano? Claro que não. Se ele vier mostrando algo parecido com Jesus Cristo, vai te chamar a atenção ou não? Se vem alguém pregando a palavra, falando do evangelho, falando de salvação, curando, revelando, operando maravilhas, vai te chamar a tua atenção ou não? Claro que sim, né? Pois veja que Jesus apontou que os próprios escolhidos, se possível for, seriam enganados. Então significa que esse engano iria subir no topo de todas as atenções, sendo parecido com Jesus Cristo, parecido com as coisas de Deus, o mais parecido possível, porque para enganar tem que ser o mais parecido possível. Então o que eu estou te chamando a tua atenção através dessa live, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, é que o engano que Jesus falou que viria, Jesus disse: acautelai, foi o que os discípulos pediram. Senhor, mestre, diga-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Para alguém enganar nesse tempo em que nós estamos vivendo, para alguém conseguir enganar alguém, tem que ser parecido com Jesus. Tem que tentar ser o mais parecido possível com Jesus para poder enganar. Senão é impossível enganar. Como que alguém vai enganar alguém se ele vier mostrando a verdadeira face dele? Ele não está enganando, ele está mostrando o que ele é. Mas se esse ser vier, maquiado, maquiavélico, tá? De forma estratégica, sendo parecido com as coisas de Deus,
aí muitos vão correr atrás. A Bíblia diz em Apocalipse que a terra toda se maravilhou seguindo a besta. Então diga-me para mim você, olhando nos meus olhos, de que maneira você pode ser enganado? No que diz respeito às coisas de Deus, de que maneira você pode ser enganado? Não é alguém vindo muito parecido com Jesus, curando, libertando, fazendo sinais, prodígios. Jesus falou que no tempo do fim, seria assim, seria dessa forma. Então quando você vê no meio social, no meio político, no meio religioso, você vê agora, tá no topo, tá no Palácio do Planalto, tá no mais alto nível, a palavra tá lá, o evangelho tá lá, mas você vê santificação, você vê vida no altar, você vê separação do mundo e das coisas do mundo, ou você vê a mesma pessoa que tá lá, né, falando de Deus, falando da palavra, daqui a pouco tá apoiando mundanismo, apoiando coisa de Satanás. Eu quero dizer para você, fica esperto, porque para um escolhido ser enganado, ele vai com certeza seguir algo que é muito parecido com Cristo. João viu que da boca do falso profeta, da boca da besta e da boca, né, do anticristo, né, sai 3 espíritos imundos semelhante a rãs. E João viu na visão que são espíritos de demônios que fazem sinais e prodígios e maravilhas, e até fogo faz descer do céu. O que eu quero chamar a tua atenção para você nesse meio religioso que está aí hoje? Essa maneira, essa fusão que aconteceu entre fé, política, essa ideologia que está aí, aconteceu uma fusão, eles estão tudo junto, você pode ver em época de política, quando o justo governa o povo alegra. Meu Deus, quando a Bíblia está dizendo um justo, não quer dizer agora tem que ser um pastor, um santo, lá um homem de Deus, esse é justo. Justo é a pessoa que é justo. Como é que tu identifica um justo? Se eu tenho um pedaço de pão e tem 2 pessoas com fome, eu vou repartir meia a meia para cada um, eu vou ser justo, entendeu? Vou ser justo, isso é ser justo. Quando um justo governa uma nação, ele vai repartir de igual modo com todos. Agora quando tu vê uns lá ganhando alto salário, vivendo uma vida regalada com alto salário, outros na miséria, outros passando privações e necessidade, esse camarada que está no poder está sendo justo? Não está sendo justo não, entendeu? Mas isso aí é balela, viu? Isso aí é balela, quem alega essa questão, esse provérbio de Salomão. Quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo sofre. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só a diferença da tradução. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo sofre. Não tem nada a ver com essa questão de entrar na política lá e... Não, vamos lá lutar pela igreja. Quem luta pela igreja é Deus. Deus é que luta por mim. No momento em que Paulo foi decapitado, e ele foi decapitado, mas a mensagem dele veio até nós. Então o cristão hoje, eu fui preso, o camarada tá preso, já sai protestando, isso é autoritarismo, isso é abuso de autoridade e tal. O cristão não teria que estar pronto a sofrer? Pronto a sofrer? A igreja só para, a igreja verdadeira só para quando Deus quer que ela pare. Deus dá um basta, deu, a mensagem vai continuar. Todos os discípulos sofreram, um foi maltratado, arrastado, cuspido, pregado em cruz, arrancado a pele, jogado em óleo fervente, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, transpassado a espada, arrastado por um animal. Todos sofreram. Hoje o cristão sofre qualquer interferência aí do Estado, né? Um pastor lá foi preso, já sai fazendo tendel, abuso de autoridade. Mas temos que estar todos prontos a sofrer. Todos. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então eu estou fazendo essa live para você, não é para afrontar A, B, C ou D ou querer discordar de nada.
da maneira que alguém está administrando uma igreja ou tal. Não é isso. Estou fazendo essa live para dizer para você que o espírito do diabo, do anticristo, que viria para enganar, se possível, até os escolhidos, a sua ascensão está cada vez, as coisas estão se afunilando para a sua ascensão. E se você não abrir o teu olho e não ficar na presença de Deus, teu olho espiritual, orar, buscar, você vai ser enganado por esse espírito de engano. Então eu estou deixando essa palavra e dizendo para você colocar a tua vida diante de Deus a partir de agora. Talvez você foi um pecador até poucos minutos atrás, cometendo tantas coisas erradas que você não deveria, mas a partir de agora você vai dar um basta nisso e vai dizer: a partir de agora eu vou viver para Deus, vou viver na presença de Deus. Eu quero ver qual é a oferta do diabo que vai me tirar da presença de Deus a partir de agora. Você tem que fazer esse propósito, né? Porque não há mais tempo, viu? Não há mais tempo para você se dobrar para as oferendas do mundo, para você se dobrar para o que o diabo está oferecendo. Agora é a hora de você se levantar. Levanta a tua cabeça. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Essas coisas começaram a acontecer. Qual eram as coisas que Jesus falou? O engano, a mentira, o egoísmo, né? Filho contra pai, né? Essa coisa que agora tomou conta, sabe? Né? Virou numa confusão, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes. Olha só a questão da peste. Nem que seja uma coisa armada pelo governo, não interessa, está se cumprindo o que Jesus falou igual, da mesma forma. Só se fala em peste, só se fala em epidemia, só se fala em morte, só se fala tudo o que Jesus disse que aconteceria. Então eu estou te deixando essa palavra dizendo para você: não é tempo mais de você dormir o sono da negligência. O anticristo está aí para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas se você tomar uma posição hoje, a partir deste momento, e você dizer: ah, mas agora há pouco eu estava cometendo algo muito terrível aos olhos de Deus, não importa, Ele te perdoa, mas você a partir de agora tem que fazer aquilo que Jesus disse para aquela mulher adúltera que foi apanhada em adultério. Na lei nos mandou Moisés que essa mulher deve morrer apedrejada. Tu, Senhor, o que dizes? Jesus disse: mulher, vai e não peques mais. Se alguém aí não tem pecado, pode começar a tirar pedra, pode começar a condenar, pode começar a julgar. Se alguém aí não tem pecado, um a um saíram. Então essa é a palavra de Deus. Esse é o reino, essa é a obra de Deus. Essa é a palavra para você. Não importa se você é uma pessoa desprezada pela sociedade, ninguém dá nada por você. As pessoas estão te medindo dos pés à cabeça pelas tuas falhas. Não importa. Jesus está dizendo: a partir de agora vai e não peques mais. Esse espírito do diabo está aí, viu? Esse espírito do diabo está aí para enganar. E ele vai ser o mais parecido possível com Cristo. Tanto para falar a palavra, tanto para defender certas doutrinas, como para operar sinais, prodígios, maravilhas, fazer e acontecer. E esse é o que Jesus falou que aconteceria. Então tem gente correndo atrás disso. Ah, lá naquela igreja tem cura, tem revelação, tem milagre. Ah, vão tudo para lá e ficam se ajoelhando na frente do diabo. Sabe o que Deus colocou no meu coração para dizer? O diabo também dava glória a Deus. E muitos Satanás, espírito do diabo, está fazendo pessoas glorificarem a Deus. Mas é porque Satanás tem que glorificar a Deus. Lá em Marcos, se não me falha a memória, no capítulo 5, Jesus vai para o outro lado do mar. E saiu um homem, um espírito demoníaco, que a sua morada era nos sepulcros. E ele vivia pelos montes gritando e clamando, se ferindo com pedras. Mas quando ele viu Jesus vindo, disse que ele correu e se prostrou e adorou. E disse: quem que tenho eu contigo, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo? E ele enalteceu, glorificou a Deus. Então muitos espíritos sem vergonha estão aí, glorificando a Deus, porque o diabo tem que glorificar mesmo, porque toda a honra e a glória pertence a ele. Mas muitas pessoas que estão sendo reveladas, muitas pessoas até recebendo uma certa cura, sinais, prodígios aí, ó, não estão vendo que é o diabo. Porque se não tem mudança de vida, se não tem exigência para você deixar para trás as coisas que o mundo oferece, isso não pode ser o Espírito de Deus operando.
porque o Espírito de Deus muda a nossa vida, nos convence de coisas que muitos dizem que não é pecado, que não tem nada a ver, que não vai te impedir a salvação. O Espírito Santo te convence que você tem que ser separado e santo para viver para Ele. Então cuidado, esse espírito do diabo está aí, esse espírito do anticristo está aí, para ser possível for enganar até os próprios escolhidos. Mas a minha voz pode se calar, a transmissão pode ser cortada e não ter alcance nenhum, mas a mensagem ela vai continuar. Aquilo que de repente alguém ouviu, ela vai passar adiante, a mensagem vai continuar. A minha voz pode sumir, eu posso ser destruído, o meu corpo pode ser destruído, mas a minha mensagem vai atravessar, porque é a mesma mensagem que Paulo pregou, que Pedro pregou, que os discípulos pregaram. É a mesma mensagem, é Cristo no centro de todas as coisas, e que eu desapareça e que Ele apareça. Fique na paz, a paz que excede todo o entendimento.